Acorda, cristão. Desperta tu que dormes. A trombeta vai tocar. Seja prudente. Escapa por tua vida. Sabe o que eu observo, meus amados irmãos? É muito entretenimento. É muitos que estão desapercebidos. Muitos estão sendo atraídos e distraídos com coisas vãs que não edificam. Eu tenho observado, eu gosto muito de chamar vocês para pensar, para refletir. Nós que estamos com a esperança do céu, com a esperança na vinda de Jesus, com a esperança da vida futura com o Senhor lá nos céus. E essa esperança nos requer prudência para estar pronto para subir. Não é se preparar, é estar pronto para esse momento. E nós temos que despertar. Muitos estão dormindo. Muitos estão sendo levados por vento de doutrina. É hora de acordar, é hora de despertar, é hora de ser prudente, é hora de estar firme na rocha, para não ser tirado da direção do Senhor. E essa rocha é Jesus, é a palavra dele. É muita distração, meus amados. É muito entretenimento. É muita coisa tirando a visão do cristão, do Cristo, da doutrina do Cristo. É muita coisa tirando o entendimento do cristão, cegando ele novamente. Eu fico olhando, eu tenho observado, eu tenho analisado, porque eu me preocupo com isso. Eu tenho que combater o bom combate da fé. E eu tenho que conhecer as astutas do diabo que tem levantado, que tem colocado para nos desviar da fé. Eu tenho que buscar entender para me desviar das investidas do diabo, das ciladas dele, das situações que ele coloca para tirar o cristão. Aquele que está na luz, ele quer tirar. Ele sabe que você pode sair da luz. Ele sabe que você pode perder a comunhão com Deus. Ele sabe que você pode abandonar a vida, a graça de Deus. Se ele soubesse que você não tinha mais perigo de perder a sua salvação, ele não estava tentando o cristão, buscando a quem possa tragar. Sabe por que ele faz isso? Sabe por que Jesus disse que nós temos que vigiar? Sabe por que a Bíblia diz que temos que ser sóbrio e vigilante? Porque o diabo está ao nosso derredor, porque ele está trabalhando para nos tirar desta caminhada. Nós estamos na caminhada. Você tem que atentar para essa realidade. Nós não chegamos ainda no final. Nós não estamos ainda desfrutando da vida com Deus. Nós estamos na promessa dessa vida, da eternidade. Mas nós ainda não alcançamos a eternidade. Estamos aqui na vida temporal. Nós ainda não recebemos o corpo glorificado. Estamos ainda no corpo carnal sujeito ao pecado. O espírito já foi restaurado, vivificado. Mas a carne é fraca. Estamos nesse corpo carnal, que é fraco. Se a gente não vigiar, a gente pode sim tropeçar, cair e voltar. E apostatar da fé. Porque a Bíblia nos adverte isso. Sim ou não? Vamos lá. Meus amados irmãos, eu trago sempre assuntos que é importante para nós. Para trabalhar o nosso entendimento. Para nos esclarecer diante da cegueira espiritual que o povo está vivendo. Da direção cega que o povo está seguindo. Conduzindo-se. O cristão ele tem que combater o bom combate da fé. O cristão ele tem que ser prudente. Tem que ser prudente. Nós estamos numa caminhada que nessa caminhada nós não andamos folgado e à vontade. Há um inimigo nos cercando, nos preteando, nos observando, toda hora, todo momento, o tempo todo, para nos destruir.
Ah, mas eu já estou em Deus, o Senhor me guarda, nada me acontece. Não é assim. A realidade da vida com Deus não é essa. Deus tirou o povo do Egito ou não? Deus estava com o povo protegendo ou não? Mas o povo pereceu, ou não? Eis a pergunta. Por que o povo pereceu e não alcançou a promessa e não chegou na promessa que tinham antes de sair do Egito? Era o povo da promessa. Porque eles não receberam a promessa? Vocês podem me dizer isso? Bota um comentário aí. Rapaz, vocês, nós, todos cristãos, tem que ter o entendimento de Deus. Nós não podemos ficar dentro dessa direção dos homens. Que diz que é assim porque já estamos salvos, não tem mais problema, Jesus já cumpriu tudo, já venceu o pecado, e não tem mais a morte, não tem mais o diabo, a gente já está vivendo na eternidade, não tem mais o que perder, não perdemos salvação. Cuidado. Se fosse assim, Jesus não advertia tantos cristãos. Guarda o que tu tens para que ninguém tome tua coroa. Ser fiel até a morte. Aquele que vencer, vigiai, perseverai até o fim. Só será salvo aquele que perseverar. Acautelai-vos dos falsos profetas. Se não fosse assim, a Bíblia não está cheia de advertência para que a gente seja prudente, esteja firme, cuidando de nós e da doutrina, para não apostatar da fé. Apostatar da fé é abandonar a fé. E só abandona a fé quem um dia estava na fé. Paulo vai dizer isso a Timóteo 4,16, primeira. Interessante é que o escritor aos Hebreus 10, 38, 39, ele vai dizer que muitos estão voltando, recuando para a perdição. Mas nós somos daqueles que prosseguimos para a conservação da alma. Só volta à perdição quem um dia estava salvo. Só volta a se lambuzar na lama do pecado, na imundícia do pecado, quem um dia foi restaurado e limpo. E a Bíblia diz que aquele que conheceu a verdade, era melhor não ter conhecido, do que ter conhecido a verdade e voltado a viver a mentira. É como um cão que vomita o seu comer e torna a comer. É como um porco que depois que é lavado volta ao despojo da lama novamente. Isso está dizendo o quê? Isso está dizendo o quê? Cuidado, meus irmãos. É tempo de estar preparado. Muitos já estão mortos e não sabem. Pensam que estão vivos. Muitos estão desviados de Deus, andando em caminho anátema de maldição. Pensam que estão vivendo uma comunhão com Deus, nessa prática, adoração que é vã. Muitos estão vivendo o evangelho anátema. Já foram levados por muitos ventos de doutrina que estão aí. Mas aquele que é prudente, é esse que vai ao encontro do noivo. Ser prudente, mantenha a sua vida acesa com o azeite de Deus, que é você sendo guiado pelo Espírito Santo na palavra. Não é dentro de uma vida fanática de culto. É uma vida consciente, lúcida, sóbria, andando no conceito, na direção, no sentido da palavra, na doutrina de Cristo. Meus amados irmãos, despertem. A questão de nossa fé não é para uma vida religiosa, para mostrar um status religioso no mundo, de ser mais santo, da igreja maior, do pastor mais cheio de poder. O que está em jogo da nossa fé é a nossa salvação, meu irmão. E só vai ser salvo aquele que for prudente e perseverar. Jesus disse isso. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, vai dizer assim: alcançando o fim da nossa fé, a salvação da nossa alma. Portanto, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Se ele não tivesse guardado a fé, o combate que ele fez era vão. A carreira dele era uma carreira de derrotado. Porque só há vitória para quem guarda a fé, permanece nela até o fim, que só se dará quando morremos ou com o arrebatamento. O fim da carreira cristã, do cristão, nesta vida aqui, só se dará com esses dois acontecimentos. Ou com a morte física, ou com o arrebatamento, quando Jesus voltar para levar a sua igreja, que são pessoas que estão nele prudentemente, andando na palavra dele.
sendo fiéis até a morte. E esse acontecimento, queira Deus que nós sejamos a geração do arrebatamento. Mas se a gente não for a geração do arrebatamento, temos que morrer guardando a palavra, para que a nossa alma esteja guardada num lugar de descanso, até o dia da vinda de Jesus, para receber a ressurreição do corpo glorificado, para vivermos com Deus lá na eternidade. Temos que perseverar, temos que ter essa consciência, temos que ser sóbrios. Tem muita gente embriagados, tem muita gente embriagada nos movimentos, em doutrinas vãs, em conceitos, guiado por homens, por visão, por revelação, por profecias, e não estão sendo prudentes a conduzir sua vida no sentido, na direção do Evangelho, a doutrina de Cristo. Ser prudente, escapa por tua vida. Está em pé, cuide para que não caia. Porque só pode cair quem está em pé. O mundo está caído, mas nós que somos a igreja estamos de pé, caminhando com o Senhor. E Paulo vai dizer, cuide para que não caia. Só pode cair quem está de pé. E quem é que está de pé? Aquele que já foi restaurado por Cristo para a vida com Deus. E se ele não vigiar, eu e você não vigiar, podemos cair novamente. E sabe o que significa cair? Joel 14:1, vai dar uma lidinha lá. Que vai ser aquilo que Paulo está dizendo em 1 Coríntios 10:12. Aquele que está em pé, cuide, olhe para que não caia. Aí você vai saber, vai entender o que é cair, que Paulo está dizendo. Vai ler Joel 14:1. É voltar novamente à vida sem a direção de Deus. Ao pecado. O pecado não é só se prostituir. O pecado não é só beber, roubar, matar e fumar. Tem muita gente que acha que porque não está se prostituindo, não está mais na mesa do bar, pensa que está andando com Deus. O pecado é a vida sem o entendimento da verdade de Deus. O pecado é a vida fora do conceito, do princípio da fé do Evangelho. O pecado é uma vida sem o entendimento do sacrifício de Cristo. O pecado é uma vida onde o homem está perdido no mundo, por não estar sendo guiado por Cristo, com o entendimento na palavra dele. Tem muita gente que é religioso, é bom, é santo, é religioso, faz obra de caridade, está dentro das suas religiões, cumpre seus votos, cumpre seus rituais, vive a devoção e sacrifício, mas todavia está morto, perdido, afastado de Deus. Porque até agora não teve o novo nascimento, que é aqui, ó, no entendimento formado, para viver essa esperança, sendo prudente, combatendo o bom combate da fé, dentro da vida, conduzida na doutrina. Desperta tu que dorme, irmãos. A trombeta vai tocar. Muitos vão ser decepcionados. Muitos vão ficar porque estão desapercebidos. Não estão sendo prudentes a examinar suas vidas, a cuidar da doutrina de Cristo, para ver se ele está no caminho dela. Muitos estão loucos, inquietos, distraídos com as coisas desta vida, com as atrações dentro da igreja, com os entretenimentos na religião. Muitos estão ansiosos e preocupados com os seus cuidados desta vida. Não estão sendo prudentes para buscar primeiro uma vida aprovada por Deus dentro da palavra dele, examinando a sua fé, vendo se a sua vida, o seu entendimento, a sua esperança está em Cristo no Evangelho. O que te motiva? Qual a tua esperança? Qual o entendimento da tua vida futura? Você tem a certeza, a convicção? Está aguardando a vida com Deus lá no céu? Você vive essa alegria? Você tem essa esperança? Você está sendo prudente a aguardar a qualquer hora o teu espírito ansiando pela vinda do Senhor Jesus? Você está sendo prudente a cuidar da tua vida na doutrina? Se você não tiver dentro dessas situações, sua vida está apagada. Desperta tu que dormes. Você precisa buscar o Senhor enquanto você pode achar.
Essa palavra foi dita para o povo de Deus, lá pelo profeta Isaías, 55:6. Não foi para o ímpio, não. Foi para outro povo, não. Foi para o povo de Deus, que se perderam da direção de Deus. Voltaram à vida vazia, vã, sem a direção de Deus. E o profeta vai advertir esse povo, usado por Deus, dizendo: desperta, aliás, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Porque vocês estão perdidos do Senhor, estão afastados do Senhor, estão sem entendimento do Senhor. E buscar o Senhor enquanto se pode achar, sabe o que é, meu irmão? É voltar a uma vida com Deus submissa à palavra dele. Se conduzir na direção da palavra. Foi isso que Deus usou o profeta Ezequiel, lá no capítulo 37 do Vale de Ossos Secos. A visão que Deus deu ao profeta Ezequiel, mostrando a miséria espiritual do povo de Israel em relação à comunhão com Deus. Estavam mortos, mortíssimos, sequíssimos. Aquela visão foi para mostrar a miséria espiritual do povo, perdido de Deus. E Deus usa o profeta Ezequiel para advertir o povo, dizendo: ossos secos, ouve a palavra de Deus para que vivam. Só há vida com Deus na palavra. Os que estão mortos têm que voltar para a palavra. Não adianta buscar vida com Deus dentro de igreja, dentro de sacrifício, dentro de avivamento. Ou volta à palavra, se converte a Deus andando na palavra dele, se mantendo fiel a Cristo, guardando e praticando a palavra dele, na direção da doutrina dele, para você estar em vida com Deus, em comunhão com Deus, andando na salvação, ou permanece morto, vivendo a mentira e o engano, em nome de Deus, com a consciência cauterizada pela mentira. Você que escolhe. Dê ouvido à verdade para se salvar. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que Deus está falando agora com você aqui. Ouça e creia e pratique e desperte tu que dormes. É muita gente desapercebida, irmãos. Esse é o meu trabalho como ministro do Evangelho, pregador das boas novas. É levar a luz de Deus para todos. É despertar os irmãos, exortar a igreja, corrigir, repreender, instruir, ensinar, fazer o bom combate da fé, contra todo conceito errôneo, toda doutrina que deturpa a verdade do Evangelho, pregada por muitos falsos profetas, aonde leva o povo à distração, o povo cair da graça, desviando o povo da fé. O povo está distraído com pregadores, com movimentos de poder dentro da igreja. O povo está distraído com atração de culto dentro da igreja, com cantores, com festa dentro da igreja. O povo está distraído com personagens que são adorados dentro das igrejas. Criança, homem, mulher. O povo está distraído com tantas coisas. Enquanto isso, o diabo aproveita para tirar você do caminho da palavra, por onde você tem vida com Deus. Enquanto isso, diante de tanta atração, tanto entretenimento que o povo está vivendo dentro de igreja, tanto culto de poder, tanta campanha, tanto voto, tanto culto, tanto congresso, tanto pregador, tanta apresentação de cantor, de conjunto, de testemunho de criança, de homem, de velho, de adolescente, tanta festividade de departamento, de festa de pastor, festa de igreja. O povo está distraído. E isso tudo é uma estratégia, uma investida do diabo, com astuta cilada, colocando essa distração para desviar o povo, e o povo não está apercebido. O povo está desprezando a palavra. É o que eu digo sempre às pessoas que foca a sua vida dentro de igreja, que estabelece o princípio da vida com Deus dentro de igreja. E muitos dizem, tem que estar na igreja, tem que estar na igreja. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, o diabo não está preocupado em tirar ninguém de dentro da igreja. Essa ideia de estar dentro da igreja foi ele mesmo que criou. Jesus não ensinou ninguém a estar em canto algum chamado igreja. Essa ideia foi criada por Satanás para prender o povo, escravizar o povo,
fazer o povo estar preso, centralizado, impedindo de fazer, expandir a obra do reino de Deus, onde o povo está preso, escravizado, com a mente cauterizada dentro de mentira, nesses locais chamados igreja, onde os homens estão levando para o povo uma formação maldita. Não é a formação de Cristo, do Evangelho. Não estão aprendendo de Cristo. O povo está aprendendo a viver uma vida formal dentro da religião igreja. Eu disse uma pessoa, o diabo não está preocupado em tirar ninguém de igreja. A investida do diabo é tirar o povo do entendimento da palavra. A investida do diabo, o propósito do diabo é tirar a palavra do seu entendimento, porque só assim você não alcança a salvação, que é por meio da direção da palavra. Você não alcança a vida com Deus, que é por meio da palavra. Você não tem comunhão com Deus, porque é por meio da palavra, não é por meio de obra, de devoção, sacrifício, de igreja. Jesus vai dizer isso lá em Lucas capítulo 8, versículo 12. Jesus disse que o trabalho do diabo é esse: tirar a palavra do coração, do entendimento das pessoas, para que elas não se salvem crendo na palavra. Esse é o trabalho do diabo. Ele conseguiu derrubar Adão, por onde toda a humanidade é caída, tirando Adão da direção da palavra. Adão seguiu a direção dele, não se conduziu na palavra, não foi prudente, não resistiu à tentação. E ele aceitou a influência do diabo e tomou os passos que levou à morte, à maldição. Quando o homem dá direção fora da palavra, ele vai em maldição. A maldição é consistida aí, é estabelecida aí. Quando o homem começa a dirigir sua vida fora da palavra. Ele pode ter prazer, pode ter fortuna, pode ter prosperidade, pode ter condições, pode ter tudo, fama, mas ele está em maldição. Porque está fora da palavra. O diabo, ele trabalha para tirar você da palavra, não é de igreja, não é de religião. Quem criou essas religiões no mundo inteiro foi o diabo, irmãos. Seja evangélica, católica, espírita, é criação, influência do diabo, que levanta homens com um conceito de Deus, formulando doutrina, estabelecendo um lugar, uma instituição, um sistema para o homem estar ali submisso, servindo como se fosse a Deus, aonde o homem está governando, com a mente maldita, conduzindo você numa vida maldita, anátema. O diabo não está preocupado em tirar ninguém de igreja. O diabo está conseguindo tirar você do entendimento da palavra. Fique nessa igreja, siga o seu pastor, viva a conveniência, esteja bem, se sinta feliz no meio desse povo. Você não tendo entendimento, é isso que ele quer. É isso que leva você à perdição. E você vai viver influenciado nessa fantasia, nesse satisfatório, e no final do labor da vida vai se decepcionar. Sofrer a vergonha e o desprezo eterno. Porque não foi prudente. Não guardou e não se manteve fiel à palavra. Abandonou o compromisso com Deus através de estar vivendo a palavra, para viver um compromisso com a igreja, vivendo e sendo devoto, praticante de obra, de função, de obrigação de religião, de culto, de trabalho. Cuidado. O diabo conseguiu derrubar Adão porque Adão não manteve-se na palavra. Mas ele foi até Jesus. Ele foi até Jesus. E tentou Jesus usando a palavra para tirar Jesus da direção da palavra, da direção de Deus. Porque o homem só anda na direção de Deus quando ele está submisso na palavra. O diabo foi até Jesus, usou a palavra para tirar Jesus da direção do propósito de Deus. Mas Jesus vigiou como homem. Jesus foi tentado por Satanás como homem. Jesus vigiou. Resistiu o diabo e usou a palavra para se defender da investida de Satanás, que também estava usando a palavra. Você entende aí qual é a sua maior importância e responsabilidade de conhecer a palavra? Porque o diabo vai usar a palavra. Ah, mas o pastor está pregando uma doutrina, ele mostrou o texto. Ah, mas o pastor disse que isso a palavra mostra e mostrou. Ah, o pastor disse que o dízimo é uma obrigação, porque está na palavra, de uma forma errada.
Ah, mas o pastor disse que tem que guardar o sábado porque ele mostrou na palavra. Está na palavra. Dar o dízimo está na palavra. Guardar o sábado está na palavra. Está dentro da casa de Deus, eles usam a palavra de uma forma errada. Fazer isso, aquilo, outro, eles usam a palavra. Porque o diabo, para tentar tirar-nos da direção de Deus, da direção da palavra, ele vai usar a palavra. Você tem que ter cuidado, meu irmão. Por isso que Paulo vai dizer, lá em 2 Coríntios 5, 8, 13, 8, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Nós precisamos usar a palavra para se defender das heresias criadas pela palavra. Preste atenção aqui. Toda heresia criada, os mestres, os doutores, os teólogos, os pastores, eles usam a palavra, porque essa é a forma de enganar você e eu, para que eu e você pense que é doutrina de Deus. Eles pegam a palavra usando fora do contexto, interpretação errada, manipulam, adicionam, subtraem. Eles não se mantêm fiel à palavra. Por isso que o apóstolo João vai dizer, cuidado, se alguém está pregando alguma coisa, se não é o evangelho de Cristo, não receba, porque esse não é de Deus. Tem que estar na palavra. Ser de Deus não é ser pastor, está dentro de igreja. Ser de Deus é estar na palavra. Segunda carta do apóstolo João. Capítulo não, porque não tem capítulo, versículo. Eu dou sempre esses textos aqui, porque é os textos que nos advertem. Segunda carta do apóstolo João. O versículo 9 é o 11. Dá uma lidinha lá, amigo. Dá uma lidinha lá, meu irmão. Seja prudente. Errais por não examinar as escrituras e nem estar conhecendo de Cristo. O apóstolo João vai dizer, todo aquele que prevarica e não persevera, tem que perseverar onde? Na doutrina de quem? É de homens, é de igreja, é de ministério, é de Cristo. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus, amigo. Esses homens que estão criando ideias, doutrinas, conceitos, meios, forma, condições de você buscar a Deus ali, aqui, acolá, receber bênção ali, aqui, acolá, isso não é o evangelho de Cristo. Esses homens não estão por Deus. Eles estão sendo influenciados, levantados como obreiros do diabo, como obreiros de Cristo. São profetas de Deus, coisa nenhuma. Não receba a palavra disso. Note quem são esses e se afaste dele. Paulo vai dizer aos Romanos 16, 17, observe quem é que traz escândalo à doutrina de Cristo. Separem-se deles. Não sigam esses homens. Mas o povo está perdido por falta de entendimento. E é o que Deus vai dizer. Diante do povo dele, ele vai dizer, esse povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento e desprezaram o conhecimento. Eis a causa por onde o diabo destrói você. Ele cega o seu entendimento. Ele tira o conhecimento de você. Ele priva você da verdade do evangelho. É isso que ele quer. Porque o Deus desse século, ele trabalha, não é para tirar ninguém de igreja. É para cegar o entendimento. Tirar você da palavra. Para você não ter o esclarecimento na direção do evangelho de Cristo. 2 Coríntios 4:4, vai ler lá. E o povo está sendo estimulado, sabe a quê? Olha, irmão, olha a estratégia do diabo. Os pastores hoje, a maioria, não vou generalizar, mas 99%, a maior preocupação dos pastores não é com a doutrina de Cristo. Não é pregar a doutrina de Cristo. A maior preocupação dos pastores é fazer o povo continuar escravo, devoto e servindo nas igrejas. Porque o que eles pregam para o povo é, olha, não deixe sua igreja, olha, esteja na igreja, não dê ouvido a ninguém, venha para a igreja, porque aqui na igreja você vai adorar a Deus, é o lugar de Deus te abençoar, é onde você é salvo, é onde você tem comunhão com Deus, é onde você é a igreja, é aqui na igreja deles. A maioria desses pastores, olha a estratégia do diabo. Eles não estão preocupados em formar vocês discípulos de Cristo. Eles querem manipular a mente de vocês para que vocês continuem presos, sendo negócio da instituição, da igreja, onde vocês vão ser o negócio deles, porque eles só podem dominar sobre vocês se vocês estiverem presos, submissos ao sistema. Por isso que eles pregam tanto isso. Por isso que eles defendem tanto isso com a mentira, dizendo que é a verdade que Deus ensina para vocês estar dentro de igreja.
Eles não estão preocupados em formar em vocês discípulos de Cristo. Vocês não estão sendo aí formados, aprendendo de Cristo. Vocês estão sendo formados robô de igreja. Vocês estão sendo formados religioso. O que vocês estão sendo instruídos a viver, praticar e ser submisso, devoto e praticante é a devoção à igreja, aos trabalhos, a forma de vestir, usos e costumes, a doutrina de igreja e não aprendendo de Cristo. Está entendendo isso? Aí esses pastores, olha a estratégia do diabo, irmão. Eles criam os cultos de poder. Não tem, venha para a igreja para ser revestido. Mentiroso. Você só é revestido, só tem avivamento se você estiver na palavra. Não é dentro de igreja, no meio dos cultos vãs. Olha a estratégia do diabo. Não, venha para o culto da vitória, venha buscar sua vitória. Venha para a campanha da bênção, venha buscar sua bênção. Eles centralizam tudo nas igrejas. Eles não estão mais preocupados em fazer culto para a doutrina, para ensinar a palavra. É culto comerciais, culto de vitória, culto da campanha, azeite da viúva, culto da restauração, de avivamento, culto da causa resolvida. Olha a estratégia deles. E com isso, vocês continuam no anátema. Uma vida com Deus vã, uma fé cega, porque não está dentro da direção da luz, que é a palavra, que é Cristo. Meus amados irmãos, se vocês não gostam de mim, nem da minha pregação, nem da forma com que eu prego a verdade, vocês vão continuar não gostando. Porque eu fui levantado para essa função, para esse ministério. E o meu objetivo é agradar a Deus e não aos homens. E eu só agrado a Deus pregando a verdade. E ai de mim se não viver ela. Mas eu estou pregando ela. Eu estou pregando a verdade. Cumprindo a minha função como membro do corpo de Cristo, igreja, que sou. Cumprindo a minha função pela vocação que me foi dada para a edificação desse corpo igreja, levando o ensino, a instrução, a correção, porque é isso que edifica a igreja. Não é culto A, B ou C, não é esses cultos movimenteiros. O que edifica a igreja é o ensino da palavra. O que tem que motivar a igreja a congregar é congregar para a edificação, com a instrução, com o ensino, com o aprendizado da palavra. O povo hoje congrega para as atrações, para os entretenimentos, para a vida formal, para sociais de igreja. Nós precisamos buscar o Senhor enquanto se pode achar. Ouvir a palavra de Deus para viver novamente. Muitos estão mortos com o nome de que vive. Muitos estão sem a presença de Deus, achando que esse culto de poder é Deus operando. O diabo está se andando no meio dessa congregação, dessa multidão, dentro de muitas igrejas. Porque não tem a luz de Deus. O povo se corrompe. O que vai edificar a tua vida com Deus é a palavra. Paulo vai dizer isso a Timóteo. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 17. Versículo 16 e 17. Paulo vai dizer: toda a escritura, ela é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para corrigir, para instruir em justiça o homem de Deus, para que ele seja perfeito e perfeitamente instruído para uma vida com Deus dentro da vontade de Deus. Dá uma lidinha lá. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Você está sendo instruído em que e no que? Não, o cara pegar a Bíblia e ler um texto, isso não é ser instruído na palavra. Nós, pregadores, temos que aplicar a palavra dentro da palavra, no que está escrito na palavra, no que a palavra revela, no que a palavra declara, no que a palavra ensina. Não é criar a minha ministração particular da minha interpretação. O que hoje o povo está pregando dentro das igrejas é muita fábula, muita mentira, muito engano em nome de Deus, com visão, com revelação. O que hoje muitos pastores pregam é sermões moralísticos. Eles pregam muita santidade. Eles pregam muito sermão moralístico. Eles pregam muitos sermãos onde eles mostram a eles como alvo. Seja santo, tem que ser assim, porque aqui na igreja a gente é assim, não veste isso, não veste aquilo, nem aquilo outro. Estão mais preocupados com o exterior do que com aquilo que realmente contamina o homem e separa o homem da comunhão com Deus. Porque
o que afasta o homem da comunhão com Deus não é veste, não é comida nem bebida. O reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus não é questão de vestir isso ou aquilo outro. O reino de Deus é paz, alegria no Espírito. O reino de Deus é andar na justiça, é andar na paz de Deus com a comunhão pela fé em Jesus Cristo. O reino de Deus é andar cumprindo a nossa vontade dentro daquilo que Deus mostra na palavra. Não é dentro daquilo que a religião ensina. O reino de Deus é isso. Meus amados irmãos, esse é um trabalho difícil. Corrigir, repreender, instruir não é fácil. Por isso que Paulo vai dizer a Timóteo, escrevendo na sua segunda carta, no capítulo 4, Timóteo, nos últimos tempos, muitos vão ter comichão nos ouvidos. Não vão suportar a sã doutrina. Isso não agrada a quem ouve. O povo quer ouvir uma pregação de autoestima, uma pregação emotiva, uma pregação de entretenimento. Os pregadores que são animadores de púlpito de igreja. O povo não quer mais instrução, correção. E Paulo vai dizer a Timóteo, Timóteo, tu ser sóbrio, vigia, não te envolve nesses movimentos não. Prega a palavra, Timóteo. Teu ministério é esse. Não é criar campanha, não é criar visão, não é criar profecia, revelação, dizer que Deus está usando. Deus te deu o dom, te chamou para evangelista, para pregar a palavra, advertir esse povo do juízo, mostrar a esse povo a verdade, pregar a doutrina de Cristo. Paulo vai dizer a Timóteo, Timóteo, prega a palavra a tempo e fora de tempo, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos. Cumpre o teu ministério, ser prudente, sóbrio, vigia. Não te deixe embriagar com esses que estão aí desviando da fé não, Timóteo. Sendo levado pelos ventos de doutrina não. Te mantém firme na palavra. Por isso que Paulo vai dizer a Timóteo, ei Timóteo, cuida de ti e da doutrina, Timóteo. O teu maior cuidado, a tua prioridade de vida com Deus é essa. Cuida de ti da doutrina, Timóteo. Porque fazendo isso, tu vai se salvar. Tu se mantém no caminho da salvação. E quem te ouve vai ser instruído no caminho da salvação. Também. Agora, quem está ouvindo? Aqueles que estão pregando heresia. Eles estão indo para a maldição. E está levando quem está sendo instruído por eles para a maldição também. É um cego guiando o outro. Está entendendo isso? Irmãos, é chegada a hora, irmão. A nossa salvação está bem perto do que quando aceitamos a fé. Desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Escapa por tua vida. Cada um de nós dará conta de si a Deus. A responsabilidade é pessoal. Todo aquele que perseverar até o fim é que vai alcançar no final a salvação. Tendo pouca força diante das dificuldades, não negue ao Senhor Jesus e guarde a palavra dele. Seja discípulo de Cristo. Não jure fidelidade à doutrina de igreja nenhuma. Jure fidelidade. Entregue sua vida devotando e consagrando ela para viver submisso no senhorio de Cristo, não para viver escravo, submisso, nem obrigações, devotando sua vida e consagrando sua vida à vida religiosa, à instituição de religião alguma. Não devote, não consagre, não viva a escravidão. Caiu aqui a internet, mas eu vou completar. Não consagre sua vida, não devote sua vida, não viva a escravidão religiosa. Jesus quer te libertar dessa obrigação religiosa, dessa vida robótica, escravizada, dentro de ordenança, de usos e costumes, de obrigação, de tarefa, de cumprir devoções, cumprir meta, cumprir obrigações, viver ritual, viver sacrifício religioso. O Evangelho não ensina isso. Jesus te convida a ser livre. A vida cristã não é essa. Essa é a vida do religioso desse mundo. Você está entendendo isso, meu irmão? Então que Deus te abençoe. Medite nisso aí. É muita atração dentro das igrejas hoje. O povo hoje não está com a sua visão, com a sua mente voltada para a palavra. O povo hoje está voltado para os líderes, para as atrações de púlpito, para as festividades, as homenagens, para os entretenimentos, para a vida social dentro da comunidade religiosa. Eu me sinto bem aqui, eu gosto desse momento social. Seja prudente, escapa por tua vida, busca
conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, analisando a palavra dele, para você andar no sentido da palavra, para não se apartar da vida com Deus. Porque muitos estão se apartando da vida com Deus pelo sentido errado que estão tomando, que estão seguindo, que estão sendo conduzidos. Cuidado. Cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso, te salvarás. Amém?